Desejo que todos estejam bem. Nós vamos dar continuidade à leitura do livro Nossos Filhos São Espíritos, de autoria de Hermínio Corrêa de Miranda. Nós vamos ver hoje o capítulo 19, cujo título é Filhos Deficientes. Bem, e se a criança que recebemos não for bonita, inteligente e sadia? A primeira atitude a assumir, tão logo tenhamos absorvido o impacto maior ou menor que nos causou essa verificação, é de que a pessoa que nos foi entregue é um ser humano, tão filho de Deus como cada um de nós. A segunda postura, tão firme e urgente quanto esta, é de que, por alguma razão concreta, veio para junto de nós um espírito condicionado a certas limitações, contornáveis umas, irreversíveis outras, que nos compete aceitar para enfrentar as dificuldades decorrentes. O terceiro aspecto a considerar é o de que a dor, a desarmonia, o desajuste são situações transitórias. A lei divina provê para todos nós um estado final de felicidade permanente e por isso tornou-se imperioso decretar simultaneamente a transitoriedade do sofrimento. Não há sofrimento eterno em nenhum recanto do universo. Há seres que sofrem por um espaço maior ou menor de tempo, conforme a natureza de seus equívocos e na razão direta do esforço que procuram fazer para ajustar-se às leis cósmicas desrespeitadas e que tudo provém, e que tudo prevêem e provém para que se realize o objetivo final da paz interior. Algumas religiões costumam chamar isto de salvação. O nome não importa, e sim a verdade nele contida. Um quarto aspecto deve ser mencionado e explicitado, o de que os pais de uma criança deficiente têm necessariamente um envolvimento pessoal na questão. Em outras palavras, têm uma cota de responsabilidade perante aquele ser, ainda que não obrigatoriamente resultante de uma culpa. O ser humano não é criado para a desgraça, para o desamor, o sofrimento, a angústia, e sim para a felicidade. Toda a legislação cósmica converge para esse fulcro luminoso. Não haveria o menor problema em lá chegarmos todos no tempo certo, se entendêssemos que as leis divinas não operam contra nós, e sim a nosso favor. E é precisamente por isso, ou seja, porque estão programadas para nos levarem aos últimos patamares da perfeição espiritual, que elas contêm apropriados dispositivos para promover a correção a correção de rumos em nossos roteiros evolutivos, sempre que enveredamos por atalhos. De que outra maneira iria a inteligência suprema, que foi como os espíritos caracterizaram sem definir a divindade, guiar nossos passos, senão criando leis que nos trazem de volta ao caminho certo sempre que nossas paixões nos levam ao transviamento dos atalhos? Então, vemos aqui uma pergunta, né, que é relacionada a como Deus estaria nos direcionando para o caminho do bem, né? Criando, né, determinadas situações para que possamos estar evoluindo, aprendendo a melhor maneira de viver, de ter resultados bons nas ações, né? Continuando a leitura, é certo que o filho que nos chega com deficiências físicas ou mentais vem com sua mensagem de sofrimento para si mesmo e para nós. Fica difícil convencer pessoas totalmente despreparadas a aceitarem situações como essas, nas quais a dor que nos causam as limitações a um filho ou uma filha que muito amamos
é precisamente o remédio que a lei está ministrando a nós e a ele, para que futuramente possamos chegar juntos ao território livre da paz, que está alhures à nossa espera. Rebelar-se contra o medicamento prescrito para nossas mazelas resulta inevitavelmente em agravá-las. A lei está sendo, em tais oportunidades, generosa e compassiva, nunca mesquinha, dura, insensível ou vingativa. O que ela está fazendo é oferecer-nos a tão sonhada oportunidade de recuperação, de refazimento, de purificação, pela qual, paradoxalmente, ansiamos. É certo que são severas muitas vezes as leis, né, divinas. Então, é certo que são severas muitas vezes as provações e sofrimentos impostos sob essa forma. Conheço alguns casos desses dos mais difíceis e estou convencido de que o leitor também, se rebuscar a memória, há de encontrá-los. Um caso em especial deixou em mim profunda impressão. O menino nasceu aparentemente perfeito, mas logo se verificou que tinha apenas vida vegetativa. Não andou, não falou, jamais saiu do leito, ou melhor, dos leitos, pois viveu mais de 3 décadas. Viveu? Você perguntará. Sim, viveu, embora aprisionado em um corpo sobre o qual nenhum controle exercia. Movimentava apenas os olhos, profundos e assustados. Nos raros momentos em que conseguia cochilar, parecia mergulhar em alucinantes pesadelos, dos quais despertava em pânico, como se corresse a abrigar-se no corpo que, para ele, era a bênção do refúgio, não apenas o poste de dor ao qual estava amarrado. Era também ali, junto daquele corpo de morto-vivo, que ele encontrava a infalível presença de sua devotadíssima mãe. Um dia ela partiu, vitimada pela inesperada complicação orgânica. Meses depois, ele também se foi. Libertavam-se ambos, tanto o prisioneiro quanto a doce companheira, que amarrou seus próprios pés com as mesmas correntes que prendiam o filho àquele corpo precário. Jamais se ouviu dela uma queixa, um gesto de desalento, uma palavra de revolta, uma expressão de cansaço. E ainda foi antes dele, para esperá-lo do lado de lá. Talvez um dia venhamos a saber um pouco da dramática história que se agitara em outras eras por trás de toda aquela concentrada dose de sofrimento, mas ainda que me fosse dada a oportunidade, jamais desejei conhecer esse drama. Foi a história de uma dor vivida com serena dignidade e amor, e por isso credora do nosso melhor respeito e da mais profunda admiração. Podemos imaginar que o espírito daquela mãe tivesse algum compromisso a resgatar junto do prisioneiro, e até possível que ela tenha sido a causa de sérios transviamentos morais dele em algum remoto passado, ou então, como também acontece, tenha aceitado espontaneamente a duríssima tarefa apenas para servir e ajudar alguém a quem ela amou e ama a dar os primeiros passos para fora do atoleiro. Como disse, não sei de suas histórias, senão aquilo que testemunhamos aqui no lado de cada existência. Estou certo, porém, de que se nos encontrarmos por aí com o luminoso espírito de uma mulher serena, é bem possível que estejamos na presença daquela mãe dedicada. Dizia o Cristo, com a razão que tem em tudo quanto nos legou de sua sabedoria inesgotável, que é fácil amar os amigos, difícil é amar os inimigos. E é precisamente isto que precisamos fazer. Por extensão, podemos dizer
que é fácil amar aos belos, aos inteligentes, aos sadios, mas, como também dizia o Cristo, são os doentes que precisam de médico. E muitas vezes a doença da alma ocorre exatamente naqueles que dispõem dos mais belos corpos e das mais lúcidas inteligências. E que beleza e inteligência, tanto quanto poder ou riqueza, são testemunhos, são testes, são até provações que nos experimentam, com o objetivo de verificar se já estamos suficientemente amadurecidos para identificar com segurança os valores permanentes da vida e aqueles que são apenas expressões da transitoriedade fugaz do brilho falso. Mas não apenas isso, e sim para que, identificados uns e outros, tenhamos a sabedoria e a coragem de fazer as corretas opções. Eu vou interromper um momento a leitura desse texto para colocar um texto do livro, né? Que também acrescenta sobre esse texto essa parte do texto que nós acabamos de ler. Então, essa mensagem está no livro, no prefácio do livro Deficiente porque Fui Um. Esse livro foi psicografado por Vera Lúcia Marinzec de Carvalho e ditado por diversos espíritos. Veremos apenas o prefácio que foi escrito pelo Dr. José Roberto Leite. Vejamos agora o que ele escreveu. Há duas maneiras de ver uma árvore. A primeira, com os olhos de um capitalista, que só visa lucros e enxerga milhares de caixas de fósforos ou folhas de papel. A segunda, com os olhos da alma, que admira suas folhas, aprecia o perfume das flores e deleita-se à sua sombra, saboreando seus frutos. Foi dessa segunda maneira que aprendi com ele a encarar um excepcional, que, como a árvore é dádiva de Deus, a própria luz materializada no milagre da vida. E é assim que eu vejo nestes relatos de experiências através de reencarnações. Né? Então, este doutor, né, ele comenta que porque ele está relacionado, né, o texto dele está relacionado a um livro que conta histórias de pessoas que reencarnaram com problemas de deficiências mentais, né? Então, ele coloca que muitas vezes nós vemos algo e não valorizamos, né? Mas ele coloca, né, que a, a dificuldade, né, a deficiência, ela vem por motivos, né, que geram dádivas de Deus, né? Aprende-se muito nas vivências difíceis, né? E se enxerga, se adquire uma certeza, né, das belezas divinas, né, do poder de Deus que quer o nosso progresso espiritual. E muitas vezes temos determinadas situações que precisamos passar para aprender, para aperfeiçoar. Então, podemos entender, né, nesta mensagem que Deus sabe o que faz e que tudo o que Ele faz é perfeito. E quem conhece as obras básicas do Espiritismo sabe que a perfeição divina é indiscutível, e se há encarnações com dificuldades físicas ou mentais, ou outras dificuldades, é porque há um propósito divino que, com o passar do tempo, reconheceremos a importância desta ou daquela vivência. É aquela tarefa que enriquece a nossa maneira de viver, amar, compreender, respeitar a sabedoria divina, respeitando a si mesmo e aos seus familiares e aos outros. Agora continuemos a leitura do texto. Lembro, neste contexto,
Um outro caso que, aliás, contei resumidamente alhures. O menino nascera em família de confortável status social e econômico, de um jovem e belo casal culto e inteligente. Era até um bonito menino, de boa aparência física, mas também sem o necessário controle sobre o corpo. Disseram-me pessoas da família que me procuraram para conversar sobre o assunto, que a criança tivera o cérebro danificado ao nascer, por causa de um sufocamento que tardou mais do que deveria ao ser clinicamente socorrida. Recuperadas a respiração e a vida, o cérebro apresentava problemas irreversíveis. Além do mais, a tomografia revelara exígua massa cerebral, suficiente para que o poderoso computador vivo pudesse funcionar com um mínimo de condição, mas não com uma parte decisiva de seu potencial. Um detalhe era particularmente dramático. O avô, competente médico, embora não responsável pelo parto, nada pudera fazer a tempo para salvar o neto, com o que se sentia profundamente deprimido. É esta uma situação que suscita muitas perguntas angustiantes. Por quê? Por que meu filho? Ou meu neto? Por que não foi possível fazer alguma coisa a tempo? Como poderia ter sido prevenido ou evitado o funesto acidente? De quem é a culpa? Perguntas até respondíveis algumas, mas em que poderiam contribuir tais respostas para uma desejada modificação na situação? Quer dizer, qualquer coisa que poderia ter sido feita não iria resolver mais a questão, né? Consultados a respeito, dado que a família se mostrou desejosa de uma orientação que pelo menos os levasse a melhor entendimento das coisas, nossos amigos espirituais concordaram em trazer-nos alguns esclarecimentos e palavras de consolo e orientação. Segundo eles, pai, mãe e filho constituíram, em passada existência, componentes de um triângulo amoroso. A jovem e um dos rapazes estavam já com o casamento acertado, quando ela se apaixonou pelo outro, atual pai da criança deficiente. No precipitado impulso, em momento de desatino, o jovem preterido atirou-se por um despenhadeiro abaixo, danificando de maneira grave precisamente seu cérebro físico. O atual avô, que era então seu pai, tudo fez para salvá-lo, mas não o conseguiu, ficando marcado por profunda mágoa, pois muito amava o filho e nele depositava grandes esperanças. Quanto à moça, uniu-se, afinal, ao jovem de sua escolha. Na inexorável simetria e precisão das leis divinas, o trio acabou marcando novo encontro para esta existência. Programaram os dois novamente casar-se e receberem o que outrora fora rival do rapaz e noivo rejeitado da moça. A lei concedia, dessa maneira, aos pais a oportunidade de restituir a vida física àquele que a perdera por causa da rivalidade amorosa. O noivo, abandonado por sua vez, cometera o grave erro de se suicidar-se, danificando irreparavelmente o mais importante dos centros vitais, o cérebro físico, com as inevitáveis e consequentes repercussões no sistema perispiritual. Ao que tudo indica, mesmo que não houvesse ocorrido nenhum incidente no parto, a criança teria sérias lesões ou deficiências cerebrais, o que a condenava a uma existência, se não totalmente vegetativa, pelo menos obstruída por severas limitações físicas e intelectuais. É isso, estamos vendo, né, que isso é decorrente dele ter sido por ter se suicidado na encarnação anterior, né?
De qualquer maneira, era inevitável que ele constituísse pesado encargo para os pais, além do sofrimento regenerador que a si mesmo impunha, como prisioneiro de um corpo deficiente por ter impulsivamente rejeitado a oportunidade que lhe fora concedida da vez anterior em um corpo normal e saudável. Podemos ir até um passo mais atrás, onde certamente teríamos observado que, em outra existência ainda mais remota, alguma falha de comportamento pusera-o na condição de ser rejeitado pela noiva em favor de um rival. Nada disso ocorre por mero acaso. Não somos encaminhados para a existência na carne, programados para o suicídio, o assassínio, o crime em geral. Viemos para progredir, para testar nossas resistências e conquistas, precisamente em situações estressantes que nossos equívocos anteriores criaram para nós. Em outras palavras, não era preciso matar-se, porque perdeu a noiva. Poderia ter reformulado sua vida, pois é certo que aquele incidente específico da rejeição por parte dela não era uma certeza, e sim uma possibilidade, um teste a mais, se ocorresse como ocorreu. Dessa maneira, em vez de resgatarem os três alguns equívocos perfeitamente sanáveis, complicaram-se ainda mais no envolvimento com as leis divinas, né? Este caso apresenta uma peculiaridade inesperada. É que os amigos espirituais que os trouxeram a mensagem orientadora mantiveram que o espírito da criança, uma entrevista, dado que, obviamente, fora do corpo deficiente, que lhe impunha severas limitações. Ele era perfeitamente lúcido. Então, esse espírito que estava encarnado como um deficiente, ele ia se manifestar numa sessão e iria falar lucidamente, porque a deficiência estava no corpo, não no espírito. Reconhecia seu grau de envolvimento no problema e lamentava todo aquele cortejo de aflições, mas estava disposto a levar a bom termo sua parte da provação. Pedia que se acostumassem a tratá-lo com naturalidade, sem se afligirem mais do que o razoável com suas deficiências. Queria, tanto quanto possível, participar da vida que se movimentava à sua volta. Preso ao corpo, sentia-se pressionado pelo desalento da solidão, uma vez que se isolava ao mesmo tempo dos encarnados e dos desencarnados, que falassem com ele sempre que possível, ainda que sem poder expressar-se, ele era capaz de entender o que lhe fosse dito. Então ele ficava sempre no berço, não brincava, não conversava com ele, né? Então, na manifestação, no centro espírita, ele falou que gostaria que conversassem com ele, né? Apesar da deficiência, ele, como espírito, era capaz de entender o que dissessem, o que forem dizer a ele. Por algum tempo perdi de vista a família, cujo drama tanto me tocara. Soube um dia que o menino havia morrido. Oro por ele e espero que esteja bem agora, de volta ao mundo do espírito, a fim de preparar-se para retornar, não se sabe quando, onde e em que circunstâncias, para dar prosseguimento à sua tarefa de viver e evoluir, rumo à perfeição que a todos nós aguarda. A paz se encontra mais à frente, logo ali, para aqueles que muito lutaram, a boa luta em busca do equilíbrio, e um pouco mais além para aqueles que ainda não entenderam que, como há pouco dizíamos, a lei divina é mansa correnteza.
que nos leva para a imensidão do oceano luminoso da paz. É bastante abandonarmos-nos a ela, sem resistir-lhe insensatamente no inútil esforço de subir o curso das águas, em vez de descer com elas para as planícies e, eventualmente, para o mar, onde tudo se aquieta. Não nos preocupemos em escalar os cumes para mostrar que somos grandes, mas sim com a doce alegria do amor eterno que ilumina as planuras da vida, onde ninguém é grande nem pequeno, porque todos são puros e felizes. Que lição então nos fica deste capítulo? Simples de entender e, ao mesmo tempo, reconhecidamente difícil de se pôr em prática, a de que os filhos deficientes são também filhos de Deus, como nós, pessoas com as quais nos desafiamos no passado e que nos incumbe recuperar para o amor fraterno. Não para que deles nos livremos para sempre, mas a fim de que juntos sigamos rumo à felicidade. Como costumo dizer aos espíritos com os quais dialogamos, não podemos afirmar que isso é fácil. O que asseguramos convictamente é que é possível, é necessário, indispensável. Não importa muito por onde passa o caminho, o que importa é que ele nos leve à soleira da sonhada paz, nossa por direito inalienável de herança. Então, agora tem aqui uma nota suplementar. Os capítulos de livro, pelo menos deste, com certas cartas, têm às vezes o direito e necessidade de PS, o post-scriptum, como diziam os latinos. Este capítulo é um deles. É que as histórias, como a vida, são intermináveis, porque se renovam a cada momento na deslumbrante riqueza de variações em torno de si mesma. Decorrido algum tempo após a morte do menino, nossos amigos espirituais me perguntaram se seria do meu interesse conversar com ele. Como iria eu recusar tal oportunidade? Aqui quem está se referindo ao autor do livro, né? Certa noite, após concluídos os trabalhos regulares, o espírito que eu conhecera encarnado no bebê deficiente assumiu discretamente os mecanismos de comunicação da médium. Sua primeira palavra foi de reconhecimento e gratidão por tudo quanto tentáramos, sem muito êxito, admito, junto aos seus. É muito difícil convencer a pessoas espiritualmente despreparadas para tais situações de que está tudo certo nas imutáveis leis da vida e que a palavra de ordem aqui é aceitação. Quanto a ele, estava em paz, tão lúcido quanto possível àquele que ainda não se desembaraçara de todo o envolvimento com as substâncias mais densas que constituem nosso instrumento de viver e, naturalmente, com os problemas da vida que mal terminara. Sua visão retrospectiva podia, agora, penetrar mais fundo e buscar mais distante no tempo as motivações que compunham seu quadro de experiências. Lamentava o suicídio desastroso que compreendia como gesto de rebeldia de tão trágicas consequências. Acrescentava que teria tido certos atenuantes. Entre parênteses, ele diz: demorou-se um tanto na escolha da palavra que reconhecia inadequada. Se, pelo menos, não tivesse sido vitimado por uma pesada dosagem de ódio, especialmente pela jovem que, a seu ver, o traíra, preterindo-o ao outro, além do mais,
Podia ver agora a lamentável inutilidade de seu gesto desesperado ao saber que outra mulher lhe estava destinada e que a esta ele amava de fato, não com os impulsos da paixão, como a outra, mas com as ternuras do amor. A rejeição teria sido apenas desagradável incidente, pelo qual ele teria mesmo de passar por causa de compromissos anteriores. Nunca, porém, a lei programa suicídios e tragédias. Seja como for, ficaram as lições de todos esses episódios dramáticos. Estava ele informado de que, na próxima existência, não estará mais sujeito à deficiência física que, desta vez, deixou-o literalmente prisioneiro de um corpo, através do qual não lhe fora possível expressar-se. Resgatara, pois, o grave compromisso do suicídio, sempre encarado pela lei maior como um gesto de rebeldia e inconformismo. O mais importante para ele, contudo, era o fato de haver se libertado do rancor que nutria por aqueles que, de certa forma, contribuíram para seu aflitivo gesto, embora reconhecendo que a responsabilidade pelo suicídio fora inteiramente sua. Deu, sobre isso, inequívoco testemunho. Aí ele diz: se lhe for possível, pediu ele, diga àqueles que foram meus pais que eu os amo. Confirmando suposição minha, esclareceu que sua deficiência física nada tinha a ver com a imperícia médica no momento do parto. Seu cérebro seria inadequado, ainda que tudo houvesse ocorrido normalmente. Já imaginou você? Perguntou-me ele. Como foi difícil repor o cérebro danificado pelo suicídio com um mínimo de condições para funcionar? O dano causado ao corpo físico pode até ser considerado irrelevante, porque ele fica na Terra e se desintegra. Graves mesmo são as repercussões no sistema perispiritual. Outro aspecto me ficou também bastante claro. É compreensível que os pais de uma criança deficiente se sintam como que inadequados e até responsáveis ou culpados pela geração de seu corpo, como se todo o processo fosse resultante de um fracasso pessoal do casal. Foi, aliás, o que pude detectar no contato pessoal que tive com a família, como se perguntassem a si mesmos: como foi possível a pais tão belos e fisicamente perfeitos como nós gerar uma criança em tais condições? Daí talvez a tendência a atribuir a causa ao incidente clínico. Na realidade, o sentimento de culpa subjacente não tinha aí suas raízes, mas no drama da rejeição suscitado pelo noivado desfeito, em passado remoto, ou seja, em outra encarnação, que ainda repercutia na memória inconsciente das pessoas envolvidas. Podia-se ainda perceber que ele ficara magoado com a moça, não tanto com o jovem que o substituiu no coração dela. Teria sido impressão minha, ou seria mesmo o fato que eu percebera do jovem pai uma ternura espontânea pelo bebê deficiente? Uma palavra a mais, a médium através da qual ele falou comigo viu-o e o descreveu como um belo jovem de tranquila aparência. Era óbvio que se sentia feliz e disposto a recomeçar a vida no ponto em que ela fora transformada. Disse-me ele que cogitara há pouco de renascer para a nova experiência na Terra, precisamente como filho daquela que fora e é seu verdadeiro amor e com a qual estava destinado a casar-se na outra existência. Mas isso a lei vedava,
pois ela possui seus dispositivos complacentes, mas severos. Em suma, a convivência com os amores ficou adiada até que tudo isso se ajuste, como Cristo ensinou. Ao despedir-se, emocionado, como eu próprio estava, reiterou seus agradecimentos por tudo o que se tentara fazer junto dos seus. Parecia convicto de que tais esforços não foram muito bem-sucedidos. Há sementes que custam mais a germinar do que outras, mas todas produzirão alguma forma de vida renovada, sempre que conseguirem romper as barreiras existentes entre o que Aristóteles chamou de potência e ato. Em muitos de nós, o amor é ainda potência, em outros, já germinou e transformou-se em ato. E assim encerramos nossas leituras e reflexões do dia de hoje. Que tenhamos uma boa semana.